Você provavelmente conhece o Primo Rico, maior influenciador de finanças do Brasil. E você está assistindo esse vídeo porque quer descobrir a estratégia usada por trás da compra de um imóvel no valor de 40 milhões de reais localizados ali em Alphaville, onde o Primo Rico e a sua esposa irão morar. Talvez muitas pessoas não tenham visto, mas ao final do vídeo ele mostra exatamente qual o racional dele por trás do financiamento que ele fez, porque no vídeo ele deixa muito claro que ele não comprou o imóvel à vista, que ele não alugou o imóvel, que ele não fez um consórcio, mas sim um financiamento. Então a gente vai analisar juntos aqui o vídeo do Primo Rico para que você entenda se de fato é uma boa estratégia ou não fazer o que ele fez. Então vamos para o conteúdo, editor, solta a vinheta. Então aí você está vendo algumas cenas da casa de 40 milhões que era do Neymar. E agora então vamos para a explicação do Thiago. Eu vou te mostrar que se você for comprar alguma coisa, seja um imóvel, seja uma empresa, seja uma ação, se você comprar de uma forma inteligente, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Então eu vou te explicar a conta por trás da aquisição desse imóvel. Tá, vamos lá. Essa é uma casa de 40 milhões. Eu não vou entrar no específico de qual foi a minha negociação, porque eu paguei exatamente, como que foi, formato de pagamento, mas eu quero te dizer o seguinte, essa aqui é uma casa de 40 milhões. Então, é um ativo de 40 milhões, você tem algumas opções. Você pode comprar à vista, você pode financiar, você pode fazer uma coisa diferente. Se você faz conta, você pode receber dinheiro ao invés de você pagar. É muito louco isso, mas eu vou te explicar. Então, imagina, no meu caso, eu tomei a decisão de fazer um financiamento nessa casa ao invés de pagar à vista. Por que eu fiz isso? Como foi um financiamento, eu paguei 20% de entrada e eu deixei 80% financiado. 20%, supondo que foi esse valor que eu paguei. Olha só, supondo que foi esse valor, a gente não sabe se de fato, ele até fala, né, aqui no início do vídeo um pouco antes, que não vai dar detalhes da negociação que ele fez, mas vamos supor, então vamos usar como parâmetro aqui os 40 milhões. Daria mais ou menos 8 milhões. 32 milhões. O que vai definir se você vai financiar ou não, que foi o nosso caso? Basicamente, o meu consultor private, ele tem todos os meus dados e aí cotou em todos os bancos do Brasil as melhores taxas. E aí a gente encontrou no BRB uma taxa de 8,99% ao ano. Então imagina, 8,99% ao ano, daria aqui mais ou menos 9% ao ano. 9% de 32 milhões vai dar mais ou menos 3,2, vai dar uns 2,9. Mas então imagina que por ano eu vou pagar aqui mais ou menos 2,9 milhões de juros. Vai ser um pouquinho mais que isso, porque a taxa efetiva ela é um pouquinho mais alta. Ela fica em 9,47%. A taxa média, pessoal, vai girar em torno de 10%. Como ele falou, vai depender muito do banco. E lembrando que nós estamos em uma tendência de alta da Selic. Então a tendência é essa taxa do financiamento imobiliário aumentar mais. Mas imagina que eu pago mais ou menos 2,9/3 milhões. Só que eu tenho esse dinheiro aqui na conta. E eu invisto bem. Se eu investir numa renda fixa, fizer uma carteira relativamente conservadora, algo como 12% ao ano. 12% ao ano em cima de 32 milhões, estou falando aqui que vai dar 3,2, 3,8, então dá 3,8 mais ou menos. Então veja só, eu estou pagando de juros por ano 2,9, eu estou recebendo aqui por ano 3,8. Presta atenção nessa parte, pessoal. Ele falou que investindo ele conseguiria em torno de 12% ao ano. Como que a gente faz para conseguir essa rentabilidade e para ver se de fato ela é plausível, né? Vou entrar aqui no site do Tesouro Direto e aqui a gente consegue ver que o Tesouro Pré-Fixado 2027, por exemplo, que vai te pagar uma taxa fixa, está remunerando aí em torno de 15,58%. Por quê? Teve um estresse muito grande no mercado financeiro essas últimas semanas por conta da fala do Lula, alta do dólar, pacote fiscal aí que não sai. Então o mercado financeiro está um pouco caótico nesse momento, por isso que as taxas estão bem elevadas. Como você pode ver aqui, Tesouro IPCA 2029, 7,84, cara, é quase 8%. Então é realmente uma taxa que a gente não vê todo dia. Mas vamos pegar então essa taxa aqui, ó, 15,58%.
2,58 e descontar o imposto de renda, menos 15%, daria então 13,24 líquido. Então sim, tá dentro aqui do que ele falou, né, dos 12% ao ano. Porque lembrando, a gente sempre tem que descontar o imposto. Aqui, mais ou menos 0,9 milhões que estou recebendo só de eu investir melhor do que eu estou pagando de juros. Então aqui vocês entenderam, não? Ele quer dizer que vale a pena fazer um financiamento porque a taxa de juros do financiamento está mais baixa do que a taxa que eu consigo no mercado financeiro. Então, se você aloca todo esse dinheiro nos investimentos, você continua com uma certa liquidez e com os rendimentos você paga o financiamento e ainda vai te sobrar um pouco. Só que isso é para este cenário específico que nós estamos vivendo. Segunda coisa, nessa casa eu não estou morando de aluguel. Todo imóvel tem uma taxa que a gente chama de cap rate, que seria mais ou menos a relação do aluguel em relação ao preço do imóvel. Imagina que eu vou morar num imóvel de 40 milhões. Se eu fosse pagar um aluguel aqui, quanto que eu pagaria? Quanto menor o preço do imóvel, mais próximo de 1%. Quanto mais alto o preço do imóvel, geralmente menor esse cap rate. Então aqui eu pagaria mais ou menos 0,4% ao mês do preço do imóvel. Muita gente não acredita nisso aqui, mas é verdade. Quanto mais alto o valor do imóvel, tipo, se você quiser alugar casas, né, luxuosas, imóveis com valores mais altos, é mais difícil do dono do imóvel conseguir um aluguel próximo de 1%. Vai ficando, né, a média, digamos que seria 0,5, referente ao valor do imóvel. Imóveis, né, tradicionais ali na faixa de 300 mil, 500 mil, 800 mil. Agora, quando vai indo para casa dos milhões, fica mais difícil ainda de você conseguir 0,6, 0,7. Pelo contrário, acaba caindo para 0,4, como ele disse aqui no vídeo. Então, 0,4 de 40 milhões vai dar aqui, cara, quase 160 mais ou menos. Vai dar 160 mil. Então imagina que se eu fosse morar nesse imóvel que eu vou morar, eu pagaria 160 mil ao mês. E aí multiplicando por 12, então, eu pagaria mais ou menos 1,9 para morar, que eu não pago, porque ele é meu. Então imagina só, eu tenho, para começar, 0,9 que eu recebo, que é a diferença do meu investimento para minha taxa. Eu tenho o aluguel que eu deixo de pagar, que para mim isso aqui é uma diferença bem relevante. E tem outra coisa, por mais que eu não tenha pago o imóvel inteiro, já é um ativo meu. Um imóvel tende a se valorizar, pelo menos pela inflação. Então, se esse imóvel, ele valer 40 milhões, imagina que ele vai se valorizar aqui, sei lá, 5% ao ano. Não seria louco eu pensar que ele vai se valorizar 5% ao ano. 5% ao ano, eu tô falando de 2 milhões ao ano. Então, além dessa diferença, além de não pagar aluguel, eu tenho mais uma valorização de 2 milhões ao ano, que por mais que eu não esteja recebendo na minha conta, esse meu ativo ele vai se valorizando. Então, no final das contas, 2,8 mais 2 é como se eu tivesse aqui 4,8 milhões. Só que eu paguei, hipoteticamente, aqui 8. Né? Então, veja só, foi por isso que eu fiz um financiamento. Então, eu estou trabalhando com o dinheiro do banco, nesse caso, porque eu consigo uma taxa baixa, consigo investir uma taxa muito mais alta que essa, não pago esse aluguel razoável e esse imóvel se valoriza. Eu nem estou entrando em uma coisa muito específica, que é o seguinte, a minha capacidade de escolher o imóvel que vai se valorizar. Eu já fiz alguns bons negócios, modéstia à parte, no mercado imobiliário, e que aqui eu fiz mais um bom negócio. Eu acho que esse vai se valorizar bem ao longo do tempo, mas que o objetivo não seja esse. Aí às vezes você pensa, Thiago, você investe a 12% ao ano. E se a taxa Selic cair muito, tipo 2% ao ano? Eu consigo investir a 12% ao ano? Primeiro eu acho que eu vou. Mas se eu não conseguir, se eu ver que a minha capacidade geral não está fazendo sentido, eu tenho uma segurança natural aqui, que é o seguinte, eu posso fazer um refinanciamento, então eu posso refinanciar, já que a taxa caiu. Isso eu acredito que muitas pessoas já sabem, né? Mas vou reforçar aqui, você consegue fazer um refinanciamento, né? Caso você tenha comprado um imóvel aí na época que nós tínhamos juros muito altos, você consegue refinanciar essa taxa em algum outro banco. Outro banco, ou no mesmo banco, uma taxa menor, e a minha parcela diminui. Então imagina, eu tô pagando, sei lá, 300 mil de parcela. A taxa de juros cai, eu refinancio para baixo, a parcela pode cair para 170 mil, por exemplo. Mas e se ainda assim você não conseguir refinanciar para baixo, o que você faz? Tranquilo. Se a taxa de juros cai muito, sabe o que vai acontecer? O preço do meu ativo vai subir demais. Porque quando a taxa de juros cai, o preço dos imóveis sobe muito. Por quê? É mais acessível para as pessoas pegarem financiamentos, comprarem e o preço dos ativos sobe.
É exatamente o que está acontecendo com fundos imobiliários agora, né? Só que o inverso. Como a taxa Selic está subindo muito, os fundos imobiliários eles tendem a cair, né? Estão sangrando, como a gente fala no mercado financeiro. E agora, se mesmo com esse vídeo você está na dúvida, né, do que é melhor para você, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da JNB Consultoria Financeira. Aqui no Jovens na Bolsa nós temos especialistas em investimentos, especialistas em aquisição de bens, especialistas em blindagem patrimonial. Então, se você quiser um plano 100% personalizado e customizado para a sua vida financeira, para os seus objetivos, para as suas finanças, clica no link e fala com a nossa equipe para estar agendando uma reunião e conhecer o nosso trabalho. E o nosso grande diferencial aqui é que, diferente da grande parte das consultorias financeiras, né, dos concorrentes, é que nós damos a devida atenção a todos os clientes, desde o cliente de R$1 milhão até o cliente que tem 10 mil, 50 mil reais para investir. A gente não faz essa distinção entre o cliente que tem um valor pequeno e outro que tem grandes valores para investir. Se você entrar na consultoria financeira, você vai perceber isso nitidamente, porque o nosso suporte é sensacional. A gente realmente dá atenção para todos os clientes, independente em qual faixa de patrimônio ali que você se encaixa, beleza? Então por hoje é só. Se você gostou dessa análise, aprendeu um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e mercado imobiliário, não esquece de deixar o like no vídeo, deixa a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!